Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Rádio Observador. É o Jornal das 5 da Rádio Observador, edição de José Rafael Lopes. E José, subiu para 14 o número de mortes associadas às tempestades. A última vítima mortal é um bombeiro de Campo Maior, distrito de Porto Alegre. Morreu ao início desta tarde, enquanto estava a fazer trabalhos de vigilância nas localidades isoladas do concelho junto ao rio Caia. Informação já confirmada pela Proteção Civil à Rádio Observador. O bombeiro terá morrido afogado enquanto atravessava uma zona inundada. Em comunicado, o Presidente da República já reagiu a mais uma morte associada ao mau tempo. Marcelo Rebelo de Sousa diz ter tomado conhecimento com pesar desta morte e deixou condolências à família. Sublinhou ainda o Presidente da República a vida de dedicação, aliás, deste bombeiro do Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior. E o Presidente da Câmara Municipal de Leiria garante que ainda não recebeu qualquer tipo de resposta por parte da E-Redes, a quem enviou uma carta aberta a exigir mais explicações. Carta aberta que surge numa altura em que há mais de 20 mil contadores sem eletricidade no concelho. A Câmara Municipal e as juntas e uniões de freguesias destacam que se tratam de famílias e empresas que estão numa situação de vulnerabilidade máxima. O Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, denuncia a falta de comunicações por parte da E-Redes. Fala mesmo numa incapacidade de gerir expectativas. O que hoje quisemos manifestar era que todos os presidentes de junta apresentam um profundo desânimo com a evolução dos trabalhos e, sobretudo, com a incapacidade de gerir as expectativas, o desarme psicológico de muitas suas populações. Isso, no meu entender, para uma empresa que presta um serviço público essencial como o abastecimento de energia, é obrigatório que se faça, tanto mais que um dia que passa é um dia de sacrifício e uma empresa como esta tem que fazer a explicação e, sobretudo, encontrar também medidas de mitigação para o problema. Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara de Leiria, declarações na Rádio Observador. O autarca adianta ainda que o município vai organizar uma vigília em homenagem às vítimas do mau tempo e à população que continua sem eletricidade. Vigília essa que está marcada para as 8 da noite de segunda-feira. O ponto de encontro é na Fonte Luminosa, em Leiria. E a Agência Portuguesa do Ambiente aponta as bacias hidrográficas do Tejo, do Mondego, do Voga e do Guadiana como aquelas que mais preocupam neste momento. Com a chegada de mais uma tempestade ao país, a Marta, o presidente da APA, a Associação Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, explica que a preocupação incide principalmente em 4 bacias hidrográficas, mas garante que a Agência Portuguesa do Ambiente está a monitorizar a situação. Há áreas que nos preocupam mais: o Tejo, sempre o Tejo, Mondego, a bacia também do Voga, muita água circula no Voga, a zona da água que estamos a acompanhar, temos que acompanhar e monitorizar, o Sato, há ali um certo alívio, confessar, e a zona do Guadiana, diria. Aqui a bacia mais a norte, aqui o Douro, a situação está a controlar. José Pimenta Machado, presidente da Associação Portuguesa do Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, em declarações aos jornalistas depois de uma visita a Amarante, no distrito do Porto. Pimenta Machado aproveitou ainda para garantir que a zona do Douro, na zona do Douro a situação está controlada, mas pede atenção às regiões do Porto, de Vila Nova de Gaia, da Régua e de Chaves. E aumentou o número de pessoas desalojadas devido ao mau tempo. São mais de 1000, é uma subida de 55 pessoas, mas já todas estão realojadas. É o que garante o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, deu também conta da evolução da Depressão Marta. Mantemos as previsões para o dia de hoje de vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da Depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar e, portanto, mantém-se o quadro meteorológico de chuva persistente, com vento forte, com rajadas entre os 80 e os 120 km/h, com queda de neve acima dos 800, 900 metros e com agitação marítima forte, com ondas que podem atingir entre os 5 e os 13 metros na costa ocidental e, portanto, mais uma vez, reforçar que este quadro meteorológico, associado a todos os outros anteriores e, sobretudo,
associado à saturação do solo e ao nível de armazenamento de águas das barragens, se constitui como um quadro complexo do ponto de vista do risco que neste momento temos no território nacional. Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil, pede também especial cuidado às pessoas que vivem em zonas ribeirinhas e perto de encostas face a possíveis derrocadas. E o IPMA diz que a depressão Marta está agora a caminho de Espanha, o que vai diminuir a intensidade da chuva. Sobretudo na zona sul do país. Mas para já esta depressão Marta mantém-se em Portugal. A seguir para o norte, as precauções são para manter, diz o IPMA. Há muita chuva prevista, garantia deixada pela meteorologista Ângela Lourenço. A depressão Marta neste momento está a oeste do Portugal continental. A depressão propriamente dita, ela está com uma trajetória para leste, vai atravessar a região norte e depois irá para a Espanha. Associada à depressão Marta, temos uma superfície frontal fria de atividade forte, está a atravessar a região sul de Portugal e neste momento já está a dar algumas evidências de entrar em Espanha, o que significa que a região sul já começa, do ponto de vista da precipitação, a ter aqui melhorias significativas das quantidades de precipitação. Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA, a destacar a direção da depressão Marta a caminho de Espanha, com passagem pelo norte do país. E em Santarém, o presidente da Câmara Municipal admite melhorias no nível dos caudais, mas mostra-se preocupado com as descargas das barragens. Por isso, o alerta mantém-se. João Leite avisa que o pior pode não ter passado na região de Santarém, ao falar das possíveis consequências de descargas de barragens. Aqui uma diminuição do caudal aqui, mas contudo os dados que são disponibilizados por parte da Proteção Civil é que estamos a falar de um débito muito elevado, de 7 mil metros cúbicos por segundo. Isto significa que a preocupação e o alerta continua no risco mais elevado. Vamos por isso manter todo o meio operacional de proteção civil, as nossas 4 corporações de bombeiros, o alerta também para a população, para que no fundo possamos dizer que apesar da situação agora estar calma do ponto de vista da cheia, o pior pode não ter passado ainda. O autarca de Santarém aponta ainda outro cenário de preocupação, fala em deslizamentos de terra nas barreiras. João Leite diz que este é um problema que não é regional, mas sim nacional. E no desporto, Portugal joga já daqui a pouco a final do Campeonato da Europa de Futsal frente à Espanha. Encontro marcado para as 6h30 da tarde, é a reedição da final de 2018. Na altura, Portugal conquistou o primeiro Campeonato da Europa a derrotar a seleção espanhola por 3-2. Desde então, a equipa portuguesa revalidou o título em 2022 e 4 anos depois agora vai à procura de consegui-lo conquistar este título pela terceira vez. O selecionador nacional diz que Portugal já fez a pior parte. O percurso está feito. Agora queremos fechá-lo. Por isso é que construir este percurso dá mais trabalho do que depois o finalizar. Porque já estamos no topo da montanha, agora é colocar a bandeira de Portugal lá. Jorge Brás, confiante. Antes da final do Campeonato da Europa, o Portugal-Espanha tem início marcado às 6h30 da tarde, à emissão especial, aqui na Rádio Observador. Ainda no desporto, o Benfica joga amanhã com a Alverca para o campeonato. José Mourinho diz que apenas ganhar interessa aos encarnados depois do empate na última jornada. A equipa da Luz vem desse empate a 0 com o Tondela, procura agora um melhor resultado quando medir forças com o Alverca amanhã à noite, às 8h30 da noite, nesse Benfica-Alverca, no Estádio da Luz. Em jornada de clássico entre o Futebol Clube do Porto e Sporting, José Mourinho diz que esse jogo entre os rivais só ganha importância se os encarnados conseguirem voltar aos triunfos. Como tal, o treinador do Benfica assegura que todo o plantel pensa apenas num cenário. Depois de um empate no último jogo, obviamente a vitória é o único resultado que nos interessa e é a vitória o único resultado que nos pode deixar, entre aspas, entusiasmados com o jogo de segunda-feira. Se nós não ganharmos um jogo amanhã, o jogo de segunda-feira passa a ter um significado muito reduzido para nós. José Mourinho em conferência de imprensa antes do duelo com o Alverca. Do lado ribatejano, Custódio destaca a dificuldade desta partida. Um jogo em nossa casa e esperamos um jogo difícil, muito difícil, onde nós temos que ser batalhadores, lutadores, onde temos que ter coragem para jogar também, saber os momentos do jogo, saber diferenciar em que zona do campo estamos a pisar, seja ofensivo ou defensivo. É muito importante essa competência da nossa parte. Custódio, treinador do Alverca, conferência de imprensa antes do jogo Benfica-Alverca, marcado amanhã para as 8h30 da noite no Estádio da Luz. E fica por aqui o Jornal das 5, edição de José Rafael Lopes. Até já. Até já, Rita.